Vamos avançar aqui para um quinto ponto, que é uma análise de conjuntura, uma análise da situação que eu gostaria de fazer junto com vocês. A teologia da libertação, nesse sentido, ela é uma doença, embora nem sempre ela pareça uma enfermidade. Vocês sabem que, embora a gente use essas duas palavras como sinônimo, às vezes, doença e enfermidade, elas não são a mesma coisa, né? Enfermidade vem do latim, né? Infirmorum, é a pessoa que não está firme. Então vamos supor, você está com uma pressão baixa, ou tá zonzo, enfim, ou tá mole, né? Aquela fraqueza física. Isso é uma enfermidade, você perde a firmeza. Enfermidade é aquilo que deixa você de cama. É aquilo que deixa você debilitado de forma evidente. Então, é evidente que você não está bem. Isso é enfermidade. Agora, doença é um problema que existe no corpo, mas que não necessariamente deixa a pessoa enferma. Então, por exemplo, uma gripe bem forte sempre causa enfermidade, sempre debilita, derruba a pessoa. Agora, um câncer, por exemplo, vamos pensar num câncer. Tem pessoas que têm câncer, estão tratando, fazendo quimioterapia, né? Cai o cabelo e tudo, mas elas continuam vivendo. Vocês devem conhecer, ou quem sabe algum dos alunos já teve câncer, né? Ou tem e está fazendo tratamento. Você trabalha, cuida da casa, enfim, você não está enfermo, mas você está doente. Existe uma doença em você. Então, nem toda doença é uma enfermidade ou causa enfermidade. Uma pessoa que tem HIV é uma pessoa doente, mas não necessariamente ela é enferma. Ela vive a vida dela. Um diabético, talvez você seja diabético, você conheça pessoas diabéticas, meu pai é diabético. Então, por ter a diabetes, meu pai é doente, mas ele não é enfermo. Ele trabalha, dirige, vive a vida dele. Então, vocês entendem a diferença entre uma doença e uma enfermidade? Toda enfermidade é causada por uma doença, mas nem toda doença causa enfermidade. Entende? Então, usando essa comparação, a teologia da libertação, na maioria das vezes, aliás, sempre ela é uma doença. Ela é uma doença na igreja. Mas nem sempre ela causa enfermidade. Então você pode observar. A igreja está aí. É como um câncer. A igreja está aí, graças a Deus, de pé, cumprindo a sua missão. Sempre tem bons cristãos, não é? Num corpo com câncer, se todas as células do corpo tivessem sido atingidas pelo câncer, aí sim, o corpo estaria totalmente enfermo. Quando dá metástase e a pessoa cai de cama e realmente fica nas últimas. Então aí você pode dizer que a doença chegou num ponto de enfermidade porque ela já avançou demais. Teologia da libertação é uma doença, tá? Ou seja, ela é mais profunda do que uma enfermidade. Do ponto de vista estético, a enfermidade, ela parece ser mais danosa, né? Mas nem sempre. Nem sempre o que debilita um corpo é tão profundo. Eu dei um exemplo aqui de uma gripe forte e um câncer. Aparentemente, quem está com uma gripe forte está pior do que alguém com câncer, porque está de cama. Mas a gente sabe que uma coisa não se compara com a outra, né? Gripe forte
passa. E um câncer, sim, pode levar a matar, embora nem sempre derrube a pessoa na cama. Se está ali no começo, se está ainda numa fase de tratamento, só se estiver muito avançado, aí sim. Então a teologia da libertação, na nossa igreja, ela é uma grande doença. Não é um grande câncer ou um problema, assim, crônico, eu diria. Eu diria crônico porque eu não vislumbro a médio prazo, né, a curto e médio prazo, eu não vislumbro nenhuma possibilidade, né, atualmente, de nós extinguirmos isso. Infelizmente, isso já entrou na igreja, essa forma de pensar, como nós já vimos até aqui, né? Não vou ficar revisitando, ruminando conceitos para a gente poder avançar. Eu não vejo formas de extinguir. O que nós podemos fazer, como em qualquer doença, é colocar sob controle. E fazer esse curso aqui, você estudando, eu ensinando, e nós juntos nos aprimorando e conseguindo identificar onde estão os efeitos da teologia da libertação, nós temos condições de ir controlando essa coisa. Entende? E aí sim, a médio e longo prazo, eu vejo condições de nós irmos minando a teologia da libertação, minando essa forma de pensar de tal maneira que ela não prospere. Se ela vai ser totalmente extinta da igreja, eu, como disse há pouco, não vislumbro uma forma a curto e médio prazo. O nosso saudoso Dom Henrique Soares dizia que para a igreja se renovar completamente, existem 2 Cs, né? O vocábulo Cs, que são fundamentais para purificar a igreja. São os seminários e os cemitérios. Ele dizia essa frase. Seminários porque nós precisamos ir formando um novo clero, que por sua vez vai formando um novo povo, né? Um novo laicato. E cemitérios porque vocês já entenderam quando eu expliquei na aula passada o ponto 4, que são aqueles que já estão muito aparelhados nessa mentalidade. Há muito pouco, para não dizer nada, a se fazer em relação a alguns bispos, alguns padres e algumas lideranças da nossa igreja que entendem por igreja todo o aparato, todo o ardil, toda a praxis, como eles chamam, né? A forma de agir da teologia da libertação. A única coisa que nos resta é rezar por eles e esperar que eles passem. E quando eu digo passem, morram mesmo. Vão embora. Não vai ter muito o que fazer. A igreja, meus queridos, nós não podemos pensá-la de forma imediatista. O Espírito de Deus vai renovando a igreja no decorrer das gerações. Então, é isso que eu quero que você entenda. A teologia da libertação é uma doença. E não necessariamente uma enfermidade. A igreja está aí, ela está de pé. A sociedade civil, quando olha para a igreja, ainda vê uma grande instituição, ainda enxerga na igreja uma grande formadora de opinião. Então a igreja não está morta. A igreja não está morta. Ela pode ter focos de enfermidade. Então realmente existem lugares em que os efeitos da teologia da libertação são mais evidentes e mais danosos. Bem mais danosos. Aqui na América Latina, já que nós estamos falando de teologia da libertação, vejam, a título de exemplo, os institutos, ordens e congregações religiosas
depois do Vaticano II, foram os que mais aderiram à teologia da libertação. E como a teologia da libertação esvazia os conceitos e impregna tudo sob chave sociológica, a teologia da libertação fez isso com os carismas das congregações, ordens e institutos. Então, né, vamos pegar, por exemplo, uma congregação, a Congregação Passionista, a Congregação da Paixão, fundada por São Paulo da Cruz. É um carisma belíssimo, de dedicar-se à paixão de Nosso Senhor, a paixão e morte de Nosso Senhor, a mística da cruz, o anúncio da conversão, a denúncia ao pecado, etc. O problema é que esses são conceitos que a teologia da libertação relativiza e esvazia. Pecado, né? Para eles, por exemplo, para a hermenêutica da libertação, para a forma de interpretar a Escritura feita pela teologia da libertação, a morte de Cristo não passou de um crime cometido contra um inocente, uma injustiça social, né? Por isso Jesus foi morto. Então, a cruz é o emblema das injustiças, é o símbolo das injustiças cometidas contra os pobres, que lutam por justiça, que lutam por fraternidade, etc. É o emblema da perseguição, é o emblema dos excluídos. Então, veja que a congregação passionista, ela foi embebida de teologia da libertação de tal forma que você ali dentro já não pode enxergar a paixão e morte de Nosso Senhor sob outro prisma, sob outra chave de interpretação que não é essa. Eles não deixam. Os superiores não deixam, os formadores não deixam. Então, um jovem lê a vida de São Paulo da Cruz, lê a vida de São Gabriel da Virgem Dolorosa, lê a vida de Santa Gema, lê a vida de, enfim, diversos outros santos passionistas. Fica encantado, ele quer ser passionista. Só que quando ele entra lá, ele vê que o carisma de São Paulo da Cruz não existe mais dentro da própria congregação fundada por ele. Porque a chave de leitura da paixão, que é proposta para ser vivida ali dentro, não é a original. Conclusão, ele entra e sai. Entra e sai. Isso quando entra, porque consegue enxergar antes. Então, eu estou dando um exemplo. Um exemplo. Transfira esse exemplo para todos os carismas de quase todas as ordens, institutos e congregações religiosas aqui na América Latina. Eles estão diminuindo gradativamente o número de vocações. Estão morrendo. As ordens e institutos religiosos, né, congregações religiosas, aqui na América Latina, sobretudo, estão morrendo. Eles não têm vocações. Eu mencionei a ordem passionista, porque aqui na nossa diocese de Osasco, eles tinham uma casa de formação, eles tinham uma grande paróquia, eles tiveram que entregar tudo, porque eles não têm padres para cuidar. E o mais engraçado é que eles, quando olham para algumas dioceses e para alguns institutos que ainda têm efervescência vocacional, eles ficam se perguntando, mas por que tem vocação lá e aqui não? E eles são incapazes de fazer autocrítica. Lembre-se sempre desse ponto 4, eu vou voltar nele da aula anterior. Vocês veem que a aula anterior foi quase que o coração do nosso curso. São pessoas já tão recrutadas com a cognição de tal forma aparelhada nessa teologia que eles não conseguem fazer autocrítica. Eles não conseguem enxergar que toda a maneira de pensar deles está errada. Eles sempre acham que tem algum ponto que eles possam modificar, mas ainda pensando dessa forma. Então eles não acham que é a forma de pensar que está errada. Não é? É como a pessoa que enxerga tudo embaçado e ela acha que as coisas, né, é que estão erradas.
né? Nossa, eu estou enxergando tudo embaçado. Essa parede está feia, eu vou pintar de novo. Mas o problema não é a parede, o problema é o seu olho. Você tem astigmatismo. Você tem miopia. Não, a parede está feia. Então a pessoa ela é incapaz de perceber que o erro está nela. Não está naquilo que ela vê torto. Está no veículo com o qual ela enxerga. Então essas ordens, institutos e congregações estão vendo, né, que os jovens não querem entrar. Não querem ser religiosos. Em muitas, né? Não estou falando todas, em muitas. Mas não tem vocações, não prospera e eles são incapazes de enxergar que eles são os responsáveis. Os jovens não querem ser sindicalistas, não querem ser militantes políticos. O jovem quer dedicar a sua vida, né, em algo que vale a pena, né, pelo qual vale a pena viver. E eles querem coisas espirituais. Entende? Para vocês terem uma ideia, eu conheço um sacerdote, muito meu amigo, que foi passionista, seminarista passionista, e ele foi mandado embora da congregação passionista, porque numas férias dele ele resolveu fazer num bairro, numa cidade, as missões de São Paulo da Cruz, como São Paulo da Cruz fazia. Ele leu nos livros e foi fazer. Foi mandado embora da congregação fundada por São Paulo da Cruz, porque não pode, porque isso é coisa lá da época de São Paulo da Cruz, onde já se viu que isso não se aplica. Então, uma aversão à originalidade do carisma. O carisma está doente. Doente, pouco a pouco, vai se enfermando. Ou seja, vai minando, vai deixando de existir. Então houve um tempo em que essa congregação lançou um lema, né? Um lema para falar da vida. Então, o nosso lema é a vida. Ok, vida é bom, mas o que está por trás aqui? O que está por trás é uma traição ao carisma original, porque o carisma da paixão é falar da morte de Jesus. Da morte de Jesus. Mas a teologia da libertação, ela não gosta de se deter nos aspectos mistagógicos do mistério de Cristo. Então é falar de morte de Cristo, é falar da morte de Cristo. Foi para isso que São Paulo da Cruz fundou. Na paixão e morte de Jesus estão uma fonte inesgotável de riquezas espirituais. Esse é o carisma desta ordem, desta congregação. Tem outras congregações para falar de vida, de ressurreição. E é claro que a congregação passionista também fala de ressurreição, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma traição ao carisma. O carisma é a paixão e morte. Então pregar a penitência, pregar a conversão, pregar a mortificação. Mas infelizmente... Ou então, por exemplo, a ordem dominicana, né, dos pregadores. Então o carisma é pregar. Deviam ser estudiosos, homens eloquentes. Ok, ainda são os estudiosos, mas o que eles estudam? Esses autores, esses livros de cunho progressista e acabam difundindo. Então, assim, todas as ordens e congregações, salvo exceções, né, repito, existem ainda ordens, congregações e institutos que têm lutado contra isso no seio deles próprios, e outros tantos institutos e congregações surgiram de uns anos para cá, são ordens, são institutos e congregações novos, que inclusive surgiram na tentativa de salvar a imagem da vida religiosa. Porque aqui na América Latina, hoje em dia, se associa muito facilmente vida religiosa a progressismo de libertação. Muito facilmente. Então, eles são um exemplo, é um exemplo que eu estou dando, congregações, institutos
religiosos, muitas dioceses são assim, mas elas estão de pé, entende? Elas têm instituição, elas têm patrimônio, cuidam de paróquias, cuidam de comunidades, cuidam de escolas, cuidam de orfanatos, estão aí. Estão aí. Não dá a impressão de que a teologia da libertação destruiu alguma coisa pelo fato de que, do ponto de vista institucional, na América Latina, a igreja ainda é numerosa e tem muitas instituições. Então, os próprios adeptos da teologia da libertação podem usar isso como argumento para dizer, não, se a teologia da libertação fosse esse mal, imagina, a igreja teria acabado, nós não estaríamos aqui. Então, é porque vocês não são uma enfermidade, não é que vocês deixaram a gente de cama, não é que vocês paralisaram a igreja, é que vocês são uma doença. Vocês não paralisaram a igreja, mas vocês estão causando, ao longo do tempo, danos, prejuízos. Um diabético não morre da noite para o dia por causa da sua diabetes, mas ele vai perdendo qualidade de vida de tal forma que é uma vida muito árdua de ser vivida. Então é isso que ocorre com a igreja, tá? Eu não sou um pessimista nesse aspecto. A teologia da libertação destruiu a igreja. Não destruiu e não vai destruir porque a igreja é divina. A cabeça é Cristo. Mas que causa um mal-estar muito grande, que é uma doença, embora não tenha causado uma grande enfermidade, isso é uma grande doença. Então, esse quinto ponto que eu queria que vocês enxergassem. Teologia da libertação como doença, embora nem sempre causando enfermidade. E justamente porque a doença é mais profundo e precisa ser cuidado, né? Porque se é uma enfermidade como uma infecção, por exemplo, que a pessoa cai de cama, você faz os exames, descobre que é uma infecção. Você ataca ali com um antibiótico pontual, em poucos dias a pessoa está em pé. Não, mas nós já vimos isso, né? A teologia da libertação não é assim, é essa heresia que a gente condena e pronto. Se fosse assim, uma intervenção antibiótica seria eficaz. Mas é uma doença que está na corrente sanguínea da igreja inteira e é muito difícil de detectar. E quando detectada, se percebe tão pulverizada que é difícil de eliminar todos os seus focos. Mas estamos fazendo isso aqui, eu entendendo-a e você entendendo-a, já somos 2 membros da igreja purificados dessa mentalidade, tá certo? Próxima aula nós vamos falar de um outro aspecto que merece atenção, que é o uso das palavras, que aqueles que são recrutados pela teologia da libertação fazem, né, o uso das palavras de maneira a ludibriar e a fazer prosperar o seu discurso. Até lá.